Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 5 de maio de 2022, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 6, versículo do 44 ao 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos chama a ter fé, a acreditar. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos atraídos até Jesus. E quem crê que Jesus é o Filho de Deus, viverá eternamente. Jesus, no discurso do pão, que São João nos relata durante esses dias, desde a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus quer nos mostrar que Ele é o verdadeiro alimento, que os sinais que Ele fez, que os milagres que Jesus fizeram, era para dar testemunho que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E Jesus vai além, Jesus nos fala que Ele é verdadeiramente o pão vivo descido dos céus. Lembremos que Jesus falou logo após que aquela multidão foi atrás de Jesus, depois que Jesus os saciou com os pães e os peixes, Jesus falou para eles: buscai o pão que não perece. Jesus é esse pão vivo, o pão vivo descido do céu. O pão de quem comer esse pão viverá eternamente. Jesus não faz aqui uma metáfora ou um simbolismo, como muitas pessoas por aí, algumas religiões, algumas seitas fazem, com uma ceia, que é aquele pão da padaria distribuído ali, com um suco de uva, muitas vezes até um vinho. Não, Jesus diz que Ele é o pão da vida descido do céu, quem dele comer nunca morrerá. Aqueles que comeram do maná do deserto, que foi alimentado por Deus, aquele povo morreu. Jesus é esse verdadeiro alimento, presente e vivo na Eucaristia. Na última ceia, Jesus institui a Eucaristia, dizendo: fazei isto em memória de mim. Quando ele dá graças a Deus e distribui o pão e o vinho aos discípulos, é a verdadeira presença viva do Cristo na Eucaristia. Jesus vai até além e diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E muitas pessoas, infelizmente, não acreditam, não creem que Jesus é esse alimento vivo presente na Eucaristia. E muitas pessoas banalizam, ou muitas vezes zombam, ou muitas vezes vilipendiam a Eucaristia. Eu me lembro que quando eu não podia comungar, para mim era uma tristeza ir na Santa Missa ou na celebração da palavra e ver as pessoas comungando ali, ao lado, participando da Eucaristia, desse pão vivo, e eu me enchia de tristeza, mesmo que fazia minha comunhão espiritual, mas eu não recebia o Cristo verdadeiramente dentro de mim. E aquilo me enchia de tristeza.
e é também muitas vezes a tristeza que eu sinto de ver tantas pessoas que podem participar da comunhão, viver essa experiência de ter o Cristo dentro de si e não fazer isso, porque não acreditam na Eucaristia, porque muitos não querem se confessar e porque muitos não vivem uma vida de pecado e não podem se aproximar da Eucaristia. Isso é uma tristeza muito grande, porque as palavras de Jesus são palavras que não passarão jamais. E Jesus disse: é o pão que eu darei da minha vida, é a carne dada para a vida do mundo. Quem come nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Portanto, meus irmãos, é esse alimento verdadeiro que nós devemos ter em nossa vida e devemos fazer questão de receber o Cristo dentro de nós, para que um dia nós possamos viver a graça de participarmos do banquete do reino de Deus junto com os anjos e santos. Que nós possamos abrir os nossos corações, renunciar ao pecado para vivermos a graça de receber o Cristo dentro de nós. Tamanha alegria nós temos de ter o Cristo presente em nossa vida cotidianamente, através da Santa Igreja, através da Santa Missa, através da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.